Olá galera, como está a energia de vocês? Estamos entrando na aula aqui de padrão de entrada para minha residência, né? Como a gente viu o tipo de fornecimento que chega na minha casa, ou chega 220 alternado, ou chega 380 alternado. Então eu tenho que fazer o meu padrão. Se eu não fizer o meu padrão de entrada, a Enel não vem, a Enel, que é o caso aqui no Ceará, ela não vem fazer a parte de ligação, né? Não vem visualizar e ver o que é necessário para puxar a rede elétrica para aquela determinada residência. Então, no meu padrão de entrada, a gente tem visualizando essa imagem aqui, que tem um medidor, né, o quadro de medição com um relógio. Antigamente era de ferro, né? Hoje não, hoje é polímero, né, o plástico. Aqui a gente tem a curva onde faz o recebimento do condutor, que é o cabo PP, né? E aqui acima a nossa roldana, né? Que é a nossa roldana de porcelana. Ela é um polímero também, né? Ela é isolante. Então, só para a gente conhecer, aqui acima vai chegar somente um cabo PP. O que significa PP, né? O PP vem lá do termo plástico, né, que é o polipropileno, propileno. Então ele vem do termo plástico. PP significa que a capa desse cabo que está chegando é o polipropileno. Então esse PP ele é de quantos milímetros? Normalmente ele é de 2,5, se é para monofásico. Vamos citar um exemplo monofásico. Ele é de 2,5, então ele é 2 por 2,5. Que 2 são a quantidade de condutores. Condutores são quanto? No caso aqui é fase neutra, monofásico, um exemplo. 220 alternado, que vai receber essa residência, 2 condutores, e cada condutor tem 2,5 milímetros. Então esse aí seria o padrão de entrada. Então vamos seguir aqui o nosso padrão de entrada aqui no caso lá no Ceará, né? Então, seguindo o padrão de entrada, a gente tem que o seguinte: o padrão de entrada, a gente tem essa seguinte montagem. Essa montagem a gente representa ela como? Lá no Ceará, o exemplo, né, é a concessionária Enel, né, a concessionária Enel. Em outros estados tem outros nomes de concessionária, né? Mas aqui é um exemplo de baixa tensão, né? Um padrão de entrada que a gente está conhecendo. Aí vamos aqui para os pontos, né? Ponto 1, né? Instalação da caixa. Colocar a caixa de medição, que é o 1, onde é o 1, a gente vai ver que está aqui ele 1, que é a caixa de medição, ao lado de fora do imóvel, da casa, né? No limite da via pública. A parte de baixo da caixa deve estar 1,50 m do piso, ou seja, a caixa de medição não pode ficar embutida. Isso aqui ficou claro, ok? Não pode ser embutida. Esta aqui é a caixa, ela tem que ser fixada aparente, ou seja, externamente na parte de fora da parede. Ponto 2, instalação do pontalete. O que é o pontalete? O pontalete é essa parte que vem de alumínio. Quando você compra todo o padrão de entrada da sua casa, essa partezinha aqui que vem de alumínio, ó. Ela é fixada, no caso dessa residência aqui, um exemplo que tem telhas, né? Ela passa por dentro da telha e você que vai chumbar ela na sua parede. Então, ó, na parede é embutido 60 centímetros, embutido no mínimo. A parte externa deve medir 1,20 m, essa parte externa do lado de fora. Aí ponto 3, a instalação do eletroduto de entrada. Instalar o eletroduto de entrada na curva de PVC de 180 graus. Ela deve ser colocada a 20 centímetros do pontalete. Então tem que ter uma distância daqui para cá de 20 centímetros do pontalete para o nosso eletroduto PVC rígido. O eletroduto de entrada não deve ser embutido na parede. Este eletroduto aqui, a parte esquerda que está entrando aqui, ó, na minha caixa de medição, é a entrada da Enel, né? Ou Coelce, ou qualquer concessionário, entra do lado esquerdo do quadro de medição. Aí outro ponto: o eletroduto de entrada deve estar pelo lado esquerdo, como eu falei.
A Coel fornecerá o cabo concêntrico, né, que o nome do cabo significa, aquele cabo PP significa concêntrico, na entrada 4. A entrada 4 a gente vai ver aqui acima, é o que está saindo do poste, né? Está passando pela roldana. Quando passa pela roldana, entra pelo eletroduto PVC na curva de 180 graus. A distância máxima entre o poste e o ponta-leite deve ser de 30 metros, a distância máxima, ok? Não pode ter uma distância maior que isso, tem que ser de 30 metros. Então, se não tiver 30 metros, tem que fazer um mini porte antes para derivar e depois chegar no ponta-leite. Instalação da saída, né? As instalações internas no seu imóvel devem ir até a caixa de medição, instalações internas. Então, está falando do número 6, né? A saída para o cliente. Essa parte aqui à direita é a saída para a sua casa. Todos os cabos devem estar aqui dentro, ó, o seu cabo de fase e o seu cabo de neutro no momento da instalação, ok? Só para deixar mais claro, quando a gente trabalha com o padrão de entrada, a corzinha verde, vamos identificar a cor preta para o cabo fase e a cor azul para o cabo de neutro. Isso você tem que deixar lá na sua casa, se você quiser fazer um padrão. Agora, se você deixou os cabos da mesma cor, preto e preto, tanto para fase como neutro, o que é que você tem que fazer? Um dos dois, você que sabe, né, que você fez a instalação, sabe quem é fase, tem que estar passando pelo disjuntor o cabo fase. Você vai deixar um pedaço que chegue aqui na altura do seu relógio. E o cabo neutro você também deixa um pedaço bem grande que chegue também na altura do seu relógio aqui. Você vai deixar esses dois cabos soltos dentro do relógio para a concessionária ligar. Então deixa sempre o fase passando por dentro do seu disjuntor, ok? Aí vamos continuar. Bem, fixar o disjuntor de proteção, né? De acordo com a carga instalada, né? A corrente que deu em total na sua casa, você vai utilizar o disjuntor lá. Então, na caixa monofásica, eles querem, a concessionária só quer até 50 amperes na caixa monofásica. Amperagem é um nome que não existe, então esquece ele, é corrente. Então, nesse disjuntor você vai colocar aqui no máximo 50 amperes. Se der mais 50 amperes sua carga, você tem que pedir um sistema trifásico, ok? E a altura da caixa até o solo, né, é 1,50 metros, ok? E está dando também a altura aqui de 4,50, 4 metros e 5,50 até a altura do ponta-leite. E para finalizar nossa aula aqui, a gente tem sobre o aterramento. O aterramento, né, tem dois fatores aqui, como a gente vai declarar ele bem rápido. O aterramento, vamos puxar ele, a corzinha verde. O aterramento, você vai deixar ele um tamanho do cabo que dê até o relógio também. Ele vai passar por dentro de um eletroduto e para uma haste de aterramento aqui no solo. Então, o que é que acontece? Esse eletroduto, se ele for rígido, ele deve ser aparente, externo, fora da parede. E se ele for flexível, você pode embutir ele dentro da parede. E agora, como vocês podem ver no vídeo agora. Então, galerinha, vira o vídeo aí, o vídeo bem bacana, né, demonstrando a altura do quadro, a entrada da concessionária, à direita, a entrada do cliente. Só não estava com disjuntor, mas já dava para perceber o cabo de aterramento verde e o aterramento já feito na residência. Qualquer dúvida, mande nos comentários.